Boa noite. Depois de vários problemas técnicos por aqui, eu consegui entrar. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a essa live super diferente aqui no meu perfil, para a gente falar sobre o direito de família. E eu convidei a pessoa mais apropriada para falar sobre o assunto, Dr. Marcelo Santoro Almeida. Sim, você já está aqui comigo, deixe-me aceitá-lo. Boa noite, gente, muito bom. Oi, Nai, boa noite. Boa noite, doutor Marcelo Santoro. Boa noite, prazer enorme em vê-la novamente. Não é? Que prazer que essas redes sociais vêm nos proporcionando. Doutor Marcelo lá no Rio de Janeiro, eu em Goiás, e a gente conseguiu essa comunicação tão rica, Pois né? é. Posso lhe pedir uma gentileza? Pode. E eu Não já me, sei o que que é. não me chame de doutor, pelo amor de Deus. Ele sempre me pede isso e eu esqueço. Mas tudo bem, Marcelo, vamos lá. Assim é Ó, muito melhor. vai me corrigindo aí durante a nossa conversa, porque eu sempre quero chamá-lo de doutor, mas sempre para exaltar o conhecimento que você tem. E a quem eu sempre me recorro, é a primeira pessoa que eu lembro quando me deparo com algo relacionado a direito de família. Para quem não lhe conhece, eu queria que você se apresentasse aqui no meu perfil para eles saberem que eu não estou falando à toa. É, é difícil falar de si mesmo, né? É, vamos lá, querida. Eu sou advogado há muitos anos. Certamente você não era nem nascida quando eu comecei a trabalhar com direito de família. Muito obrigada pela parte que me toca. Eu, eu, eu me formei em 1993 e comecei a trabalhar com direito de família em 1991, né, como estagiário. Então, são 30 anos trabalhando nessa área. Eu sou professor universitário. Eu falo que eu gosto de ensinar, eu ensino porque acho que é a única forma que as pessoas têm de mudar de vida é através da educação. Então, eu tento sempre ensinar o pouco que sei. E depois de assim, mais velho, resolvi fazer mestrado e doutorado e já terminei, graças a Deus, na área de... A parte de família entra muito na área de constitucional, né? Então, é essa minha singela participação e rápida apresentação. E Só sou seu comple... amigo, né? Que aí abre qualquer porta no mundo. Só para complementar esse histórico do Marcelo, eu fui surpreendida, literalmente, com uma pessoa no meu perfil me convidando para falar sobre o assunto. O Marcelo, no primeiro momento, ele não conhecia muito sobre o transtorno do espectro autista, mas assim, super interessado, gente, super interessado em conhecer e exercer esse dom dele aí, essa vontade dele de transmitir conhecimento o tempo inteiro falando, Maíra, vamos para fazer uma live, esse assunto precisa ser falado, esse assunto precisa ser conhecido pelas pessoas. Então, assim, teve lives, né, Marcelo, que a gente fez, depois o Leonardo também, mas assim, tinham 80, 100 pessoas que não eram aqui da nossa bolha, ouvindo sobre o assunto, conhecendo, e a certeza que a gente sai é que a gente, né, contaminou aí pessoas com mais um pouco de informação sobre o autismo, e você foi um veículo disso. Então, assim, eu vou ser sempre grata por essa sua disposição. E a sua esposa também, né, que foi a grande incentivadora para você falar comigo. É Ela também verdade. sempre prestando atenção, sempre também sendo aí um veículo de comunicação nisso que a gente preza tanto, que a gente precisa tanto, que é falar sobre o autismo. Até porque, né, Marcelo,
igual você falou, né, o direito de família é uma interdisciplinariedade aí com o direito constitucional, mas o autismo também vai sofrer, vai fazer com que o direito de família sofra algumas alterações aí, sofra algumas discussões diferentes ali do dia a dia, da rotina das decisões que a gente tem no judiciário sobre questões mais comuns. Claro que quando envolve direito de família não tem nada simples, né? Não. Mas E nem nada padrão, né? Que as pessoas têm mania de achar que é padronizado, né? Não tem nada padrão. Mas a conversa que a gente teve foi assim uma mudança de visão para mim, né? Te seguir e aprender com você mudou completamente a realidade que eu vivo como advogado, né? Então, os processos que eu tive com pessoas com autismo, estou falando correto? Ou pessoas sim, autistas, não é isso? Estou sempre aprendendo com você, né? O que eu percebi é que ninguém sabia lidar com a situação. Ninguém sabia lidar, nem o advogado, nem o advogado da parte contrária, nem o juiz, nem o promotor. Né? Essa falta de tato para lidar com situações que são muito específicas e muito especiais é que a gente precisa rever. É preciso preparar o nosso judiciário, e essa é uma bandeira que eu estou carregando, e eu já falei que eu vou apresentar para a OAB do Rio para a gente começar a preparar os advogados. Né? Então, vamos começar no Rio, depois a gente leva para o Nacional, eu conto com você para capitanear isso, porque eu sou incapaz de capitanear um projeto desse, mas como eu estou no Rio, eu consigo acesso aqui, né? Então, para a gente começar nos advogados e para o judiciário e para o Ministério Público e qualificando os sim. membros do Poder Judiciário para lidar com essas situações. Quando a gente tem uma família, né, chega com o diagnóstico de autismo aí batendo as portas, a gente não sabe também absolutamente nada. Mas somos mergulhados aí nesse mundo. Não nos resta outra alternativa senão aprender. E é o que eu falo todos os dias. Eu falo, gente, se a gente levou quanto tempo para aprender sobre o autismo? E a gente só tinha isso ali, né? O nosso mundo virou só isso. Quando a gente leva uma demanda sobre o autismo ao Poder Judiciário, aquele julgador, aquelas pessoas ali envolvidas, elas têm tantos outros assuntos, né, para aprender, para julgar ou para passar para frente, porque as demandas são muitas, os processos são muitos. Então, a gente precisa desse trabalho pré-feito, né? Eles precisam já ter conhecimento para quando chegar a demanda ali, eles não precisam parar para estudar, eles não precisam parar para capacitar, porque aí já passou-se tempo, às vezes eles nem querem perder tempo com aquilo ali, tem outras coisas mais urgentes em cima da mesa. Então, precisa sim que a gente faça esse trabalho anterior de conscientização. E é como eu digo, Marcelo, a gente está. Isso que a gente faz, claro, é uma responsabilidade social nossa, mas o Poder Judiciário, o Ministério Público, OAB, que são, né, as extensões do poder público, eles têm obrigação de serem também disseminadores de informação sobre o assunto. Está lá na lei berenice-piana, na lei que trata dos direitos da pessoa com autismo, essa responsabilidade do poder público. Partindo para o geral, né? A gente viu aí, por exemplo, quando os autistas foram isentos de usar a máscara, né? O material de segurança. Mas do que adianta você falar que deixar ali na lei que uma pessoa com autismo não precisa usar, se as pessoas lá fora, se a sociedade não sabem o que é o autismo e nem sabe que existe essa lei? Por conta dessa desinformação, por conta, né, de não ter sido feito uma lei que tivesse, que surtisse todos os efeitos, né, refletisse aí em toda a sociedade, a gente teve casos assim constrangedores entre famílias por conta do desconhecimento. Então, nada vale, né, se a gente não fizesse esse reflexo aí. Você sabe que é engraçado, quando eu comecei, graças a você, eu repito isso sempre,
quando eu comecei a pesquisar, a estudar e a pensar o direito das famílias, quando envolve pessoas autistas, eu recebi um relato que me comoveu muito, né? De uma senhora diagnosticada tardiamente, casada, e que ela estava passando pelo processo de divórcio, no caso. E é engraçado, quer dizer assim, que quando a gente fala dos problemas de família, a gente pensa sempre na criança, né? E nesse caso, era a mulher que estava passando. E aí, quais eram os receios? Primeiro, a audiência é um ambiente insalubre, né? Imagina você, com todas as suas questões, participar de uma audiência em que o juiz vai falar com você de forma rígida, o advogado contrário vai falar com você de forma rígida, e o teu advogado não sabe como lidar com você. Em que você tem um filho e que teu ex-marido fala para você, você vai perder a guarda do teu filho. E isso gera mais instabilidade. Isso agrava a situação naquele momento. E aí é preciso que a gente levante essa bandeira de preparar todo mundo para lidar com a situação. Para que permita um acolhimento maior desse adulto naquele ambiente que e eu afirmo, eu faço isso há 30 anos, aquele ambiente que é insalubre. O fórum, o corredor de vara de família é um ambiente insalubre. Eu não quero ninguém sentado ali, né? É ruim, você leva as suas dores, você já está passando por um momento frágil e delicado. Então, vamos preparar. Conto com você. Contamos. Pode contar comigo e eu sei que você vai ser aí quem vai mais levantar essa bandeira e vai ser capaz de levar esse assunto à frente. Porque é tão, né, gente? Sim, ele falou do ambiente salubre, que é uma audiência, é tão. Quando se trata do autismo, a gente nem consegue aqui falar todas as características, porque cada um vai ter a sua condição, a sua particularidade, enfim. Precisamos mesmo aí desse ambiente, né, no Poder Judiciário, que é onde a gente lida todos os dias, preparado para receber as pessoas e suas demandas quando envolvem o autismo. Mas, enfim, Marcelo, quando a gente fala aí de direito de família, tem tantas questões, né, relacionadas. Aqui eu costumo falar muito de criança, porque é o mundo que eu vivo, né? Eu costumo falar com mães de crianças e adolescentes, por isso que eu sempre me refiro à criança, mas claro, em todos os momentos a gente pode também estender aí a adultos com autismo também. Mas a gente pode começar para falar, porque eu abri uma caixinha de perguntas lá nos meus stories hoje, né? O que as pessoas queriam mais saber. E o ponto principal, um dos pontos principais é sobre a guarda. No momento de estipular a guarda daquela criança que tem uma condição diferente das outras, eu sei que né, o momento de separação, um momento que envolve aí você determinar com quem que vai ficar a convivência dessa criança, de qualquer idade é complicado. Imagina uma criança com autismo que tem aí uma rotina completamente diferente dos outros, que tem peculiaridades. E a pergunta principal é: a guarda compartilhada é regra geral quando você vai, né, passar por esse processo aí de separação, de estipular a Certo. convivência? Primeiro vamos afastar um dos mitos do direito das famílias. A guarda presume responsabilidade. Eu sou defensor de você eliminar o termo guarda e trocar a guarda pelo termo responsabilidade. O que é isso? Ambos os pais são responsáveis pelo sadio desenvolvimento da criança. Pela Constituição Federal, isso é uma obrigação. Isso é um munus, isso é uma imposição. Os pais são obrigados a participar no desenvolvimento dos filhos, a permitir o sadio desenvolvimento dos filhos. Então, quando eles são casados, as questões são decididas ali. Não, quero que coloque na escola tal, tem que fazer o tratamento tal, tem que fazer o médico tal, e etc. Então, quando são casados, eles conversam para decidir o dia a dia do filho. O que é a guarda? É essa conversa para decidir o dia a dia do filho.
Então, qual é a regra? É verdade. A lei impõe. Artigo 1583 e 1584 do Código Civil falam que quando há o divórcio do casal, a guarda do filho, no caso, a responsabilidade do filho continua sendo do casal, dos dois. Isso é guarda compartilhada. Não é divisão de tempo. As pessoas confundem a guarda compartilhada com divisão de tempo. Guarda compartilhada é só a manutenção da discussão do dia a dia do filho por conta, pelo casal. Agora, tem duas possibilidades da guarda não ser compartilhada pela lei. Uma, quando um dos pais não tem condições de ter o poder familiar, e aí você sabe que são condições muito graves, agressão imoderada, a violência sexual e etc. Aí você afasta o poder familiar e afasta a guarda também. Ou quando tem um acordo. Eu sou um dos poucos que defendam que só tem uma opção, que é quando não tem o poder familiar. Porque como é um munus, eu não posso abrir mão desse munus, então não posso fazer um acordo dizendo, não quero mais saber do meu filho. Né? Não quero mais decidir a vida do filho. Então, para mim, quando vinculou uma coisa a outra, a lei falou que é obrigatório. Então, a guarda é, sim, compartilhada, ou melhor, a responsabilidade é, sim, compartilhada quando há o divórcio, quando há a dissolução, até quando o casal já tem um filho numa relação, ou já quando a criança nasce já não está mais junto, etc. Então, esta é uma posição que não tem como mudar, a não ser por acordo. Então, quando a gente fala aí, tem aquelas discussões que vem aí à tona na mídia, situações de crianças que são obrigadas, né, aí para ficar mais tempo com o pai, essa regra aí da convivência, ela não é obrigatória. Aliás, desculpa, a convivência ela é obrigatória, é claro, todos os dois têm direito de conviver com seu filho, o filho tem direito da convivência com o pai, mas é possível considerar as questões da criança para que essa convivência com um outro genitor, com o genitor, por exemplo, ela seja diminuída em razão das suas condições, porque a criança autista, por exemplo, ela tem um apego enorme à rotina, né? Ela não, de uma hora para outra, ela ser submetida aí a outra casa, a outro ambiente, outro quarto, outro caminho para chegar até a escola. Não é simples para essa criança ser submetida a isso. É obrigação essa convivência compartilhada entre os pais. Se essa criança tem essas condições peculiares, Pode continuar, desculpe. Como que fica numa situação como essa? Porque eu vou te contar uma história. O meu filho, eu não gosto de piscina. Meu filho ama piscina. Ele é super apegado a mim, mas ele ama piscina. E o pai dele é que costuma entrar na piscina com ele. O dia que eu, amor da vida dele, resolvi entrar, ele não me aceitou dentro da piscina. Ele não me aceitou ali dentro. Ele chorou, ele deu birra, ele fez eu sair dali, porque ele não era acostumado com aquele tipo de situação. Não que ele não gostasse de mim. Agora, você imagine, quando há esse rompimento aí entre o pai e a mãe, essa imposição, essa obrigação de que o filho vá, né, para um outro ambiente, para outra casa, é obrigação da justiça decidir que aquela criança ela tem a sua rotina segregada para atender esse direito dos pais de conviver com seu filho? Vamos por etapas. Primeiro eu vou te corrigir. Posso? Assim como você me corrige nesse assunto que a gente está tratando, eu vou te corrigir também no direito das famílias. E eu já cometi esse erro várias vezes e cometo ainda. Né? A gente se refere sempre aos pais como genitores. E uma vez, dando aula, falando em genitor, um aluno falou, professor, eu sou pai do meu filho, mas eu não sou genitor dele. Porque ele pode ser adotado ou filiação socioafetiva. É verdade. Então, a partir desse momento, eu falei, caraca, você tem razão, genitor é outro nome que eu não posso mais usar. Então, eu tenho que falar pai ou mãe, ou par parental, ou sei lá, mas eu não me refiro mais como genitor, não. Não. Então, é óbvio
os pais têm direitos ao convívio sadio com os filhos e os filhos com ambos os pais, né? Agora, o que a lei fala quando fala em regulamentação de convivência é que há de ser avaliada a situação específica. Eu não tenho, passa final de semana alternado com o pai, 2 dias na semana, 1 dia na semana. Gente, é preciso que se tenha bom senso. É preciso que se... Primeiro, em geral, os pais não aceitam o diagnóstico. Eu já vivi casos assim. Os pais não aceitavam o diagnóstico. Então, é preciso que ambos aceitem o diagnóstico. É preciso que ambos sigam o que a equipe multidisciplinar vai dizer. Mas esse é um mundo de Doriana, porque na realidade não é isso que acontece. Eu estou mentindo? Não está mentindo. E o problema surge quando isto não acontece, porque me dói o coração, e eu confesso que hoje eu vejo com outros olhos, né? E as pessoas são cruéis, e a internet é má, sim, e as pessoas divulgam sem o menor pudor. Quando você vê, sabe aquela cena do convívio, do pai pegar a criança para levar para casa, a criança agarrada na mãe, né? Fazendo birra, né? Você abriu meus olhos. Isso pode não ser birra. Isso pode simplesmente ser uma criança com necessidades de lidar com aquela situação de uma forma diferente daquela imposição. Isso pode não ser alienação parental, que os pais gritam, é alienação parental, eu tenho o direito de ver meu filho. Então, isso pode não ser alienação parental. Precisa de muito bom senso e jogo de cintura para lidar com essa situação. É óbvio. Eu sou despreparado. Os advogados são despreparados. É exatamente por isso que eu estou querendo preparar os advogados para lidar com essa situação. O ideal, e a lei fala, que a equipe multidisciplinar Sim. vai fazer um estudo daquela família e vai dizer a forma como o pai vai participar da vida do filho. Não confunda participar ativamente da vida do filho com pernoitar na casa do pai, ou com o direito de dormir na casa do pai, ou de viver na casa do pai. E quando eu falo pai, por favor, eu estou falando mãe, porque na realidade, no Brasil, as crianças ficam com a mãe, a nossa sociedade ainda é muito machista. As crianças ficam com a mãe e o pai convive. Então, ou não, né? Porque a realidade mesmo é que o pai desaparece. Mas existem situações em que o pai convive. Quer dizer, a gente traz a regra, existem as exceções, porque sempre tem um pai que grita, não, eu participo, eu faço... Eu sei, tem exceções. Os pais são presentes, muitos pais são presentes e querem ser presentes. Agora, é questão da decisão de Salomão, né? Se você ama realmente seu filho, você vai aceitar participar da vida do seu filho do jeito que não vai trazer dano a ele. Você vai querer o melhor desenvolvimento dele. E é preciso que os adultos tenham bom senso. Se os adultos não têm bom senso, quer dizer, aquele mundo de Doriana, né? De margarina, família margarina, não funciona, o Poder Judiciário tem que atuar e pode sim não fixar a convivência como as pessoas imaginam. E deve respeitar as possibilidades e as condições de cada criança específica para fixar uma convivência da melhor forma possível. Porque a Constituição fala em sadio desenvolvimento ou em convívio saudável. Né? Sim. E o convívio saudável não é aquele que pai e mãe querem, é aquele que é melhor para a criança e para o adolescente. Aqui, ainda voltando ali ao Poder Judiciário, quando você fala dessa equipe multidisciplinar que vai auxiliar o juiz aí nessa decisão, eu estou aqui pensando, né? Essa equipe multidisciplinar, ela vai ali avaliar a convivência da criança, onde ela está, né? Eu acredito que em casa, na escola, nesses ambientes, mas estou aqui pensando se essa equipe multidisciplinar, esses profissionais, eles não forem preparados para lidar com a criança com autismo, eles não vão conseguir dar nenhuma informação fidedigna ao juiz. Por exemplo, eu imagino que participe uma psicóloga aí dessa equipe multidisciplinar, mas se ela for uma psicóloga com formação em abordagem psicanalítica, se ela não tiver nenhuma formação em análise do comportamento aplicada
para entender sobre as características dessa criança, da sua rotina, das suas necessidades terapêuticas, dos seus comportamentos, também a gente vai pecar aí na decisão desse juiz, né? Então, a Eu gente também precisa preparar essas pessoas. pontuar. Eu posso te falar da realidade do Rio, capital do Rio de Janeiro, que foi a capital do país. E daí você consegue levar isso para o resto do Brasil, né? Eu pego o processo, e você não vai acreditar, em que o estudo social, principalmente agora na pandemia, é feito por videoconferência. Uma entrevista com o pai, uma entrevista com a mãe e uma entrevista com a criança, com quem a criança tiver. Gente, eu sou tão velho, mas tão velho que a assistente social ia na casa, na minha época. Né? Frequentava a casa, aparecia do nada na casa, ia lá ver quais eram as condições, iam ver o final de semana que estava com o pai para ver como é que eram as condições do pai. Aparecia sem avisar. Para poder saber exatamente como que é a realidade, né? É isso. Agora, eu estou lhe falando da realidade que a gente vive. É por isso que a gente precisa de fazer uma disputa, carregar uma bandeira que efetivamente vá adiante. Porque é preciso que as pessoas pensem na seriedade, que os profissionais pensem na seriedade do ato que eles estão praticando. Quando o processo vai para uma equipe multidisciplinar, pressupõe-se que essa equipe vai auxiliar o juiz a decidir o melhor para aquela família. E pressupõe-se que essa equipe vai fazer aquilo que é melhor possível. Eu não estou falando mal de profissão nenhuma, por favor. Sim. Mas é preciso que as pessoas tenham seriedade. Quer dizer, se eu estou mandando para o assistente social, não é para ele entrevistar, porque entrevistar o juiz entrevistaria. A audiência serve para isso, para o juiz ter a impressão pessoal. Concorda comigo? Sim. Né? Se está indo para assistente social, para assistente social, e na casa de um, e na casa do outro, ver as condições, ver como é que um trata, ver como é que o outro trata. Gente, se o Poder Judiciário não é aparelhado, a gente paga caro para que ele seja. Né? Se tem poucos funcionários, a gente paga caro para que tenham muitos, porque os custos para distribuir um processo são altíssimos. Os custos para recorrer são altíssimos. Então, é preciso que se leve com seriedade os casos que envolvem família. Aqui no Rio, a gente teve corte de vara de família. Tínhamos 18, hoje temos 12. E eu já falo há muito tempo que, ao meu sentir, a cada vara de família que é reduzida, você aumenta, daqui a 15, 20 anos, uma vara criminal. Perfeito. Porque o filho do litígio, e esses litígios que perduram durante anos, vai dar problema. Desculpe, eu estou falando sobre outras coisas. Perdão. Mas a Josiane perguntou aqui o que eu ia lhe indagar, né? Como fazer prova? Se você tiver ali uma equipe multidisciplinar, aquela fala de pai responsável com a criança, né? Mas eu digo ali no processo, quando aquela equipe multidisciplinar, você, né, o advogado, a família enxerga que ela não foi preparada para responder aqueles questionamentos sobre a realidade da vida da criança, serve um relatório só de neuropediatra daquela criança, do psicólogo daquela criança. Esses documentos, eles são aptos, porque a primeira coisa, assim, tanto plano de saúde, quando a gente propõe ações contra o plano de saúde, ou quando você quer provar a condição de deficiência de uma criança lá para o INSS, né, ou na justiça, a gente já fala assim logo, ó, pega um laudo do seu neuropediatra, um laudo da equipe terapêutica, contando, relatando sobre as condições daquela criança, porque é a nossa prova. Esses documentos são documentos irrefutáveis quando você está tratando aí de direito de família, de guarda da condição da criança? É mais uma prova, né? Aí você pergunta de que profissional. Eu vou lhe responder do máximo que você puder. Então, se aquela criança e aquele adolescente são atendidos por uma equipe multidisciplinar, eu, como advogado, pegaria um laudo, um relatório de cada um. Por quê? Vamos trazer a realidade concreta. Vamos falar de pai e mãe. É óbvio, gente. E pode ser pai e mãe de lado invertido, pode ser pai e pai ou mãe e mãe. Mas vamos falar da realidade do Brasil. Em geral, a criança fica com a mãe e o pai é que não aceita. Porque
ele ter um filho defeituoso, e entre aspas, vai atacar o machismo dele, né? Porque, afinal, ele não foi macho o suficiente para ter um filho normal, como se normalidade existisse. Mas, sim, eu não sei se eu estou falando, se eu estou sendo grosseiro demais. Não, mas você está falando a realidade. Então, o pai dificilmente aceita essa situação. Então, essa é a realidade. Ele vai contestar os laudos. Quanto mais laudo, quanto mais fundamento você tiver, melhor. Então, quem é o médico, né? Quem deve dar o laudo? Psicólogo, neurologista? Eu juntaria de todo mundo. Eu junto de todos. E porque o juiz vai contestar, o juiz vai nomear. É importante que esse médico que deu o laudo saiba que ele pode ser convidado para ir lá explicar a situação, né? Então, se você der um laudo, se você traz uma declaração, você já tem um embasamento. Se a equipe multidisciplinar não for suficiente, ou, o que eu recomendo também, isso é importante, o que eu recomendo também para as mães, né? Quando forem entrevistadas pela equipe multidisciplinar, coloquem à disposição o profissional que atende a criança. Falem, meu filho ou minha filha é atendida pelo doutor fulano. Ele se colocou à disposição para conversar com a senhora no que for preciso. Perfeito. Né? Porque aí a assistente social vai ter que colocar no laudo, porque você está falando, e vai ter que entrevistar a pessoa. E quem é melhor para dizer qual é a situação do seu filho? É o profissional que acompanha ele. Né? Eu ouvi na primeira médica que eu fui, inclusive eu nem peguei diagnóstico nem nada, eu saí meio atordoada, mas eu lembro muito bem do que ela falou, uma dica dela que eu carrego para a vida, que é que eu começasse a fazer um dossiê do meu filho. E assim eu faço até hoje. Eu tenho uma pastinha que eu guardo tudo. Até o pedido de desconto de passagem de avião, que você precisa que o médico preencha com as condições da criança. Aí você manda e eles te retornam. Tudo isso meu é arquivado. Porque mais tarde a gente pode precisar ir para qualquer eventualidade. Seja, né, num processo relacionado à família, seja num processo de pensão alimentícia, de guarda, ou mais tarde aí a criança precisando ingressar na universidade, usar de cotas para poder ingressar. Então, assim, uma dica que eu transmito para vocês é fazer o dossiê da criança, guardar tudo que se refere a ela, todos os relatórios que os profissionais vão passando aí ao longo da intervenção, guardar tudo para você poder ter prova mais tarde para qualquer eventualidade. Excelente dica. Outra coisa, né? Você está falando aí, a gente falando de pai responsável, mas eu lembrei de uma outra situação que eu queria que você me ajudasse a pensar. Tem muito nessa história aí, né, de que tem criança que não tem condições ali de conviver com regras dentro do lar do pai. Tem situações também que é necessário, a criança já consegue e ela tem que exercer esse seu direito de convivência. Mas tem muitos pais que se eximem dessa obrigação, pelas razões que você apontou ali anteriormente. E eu tive um caso em que a mãe queria essa regulamentação de responsabilidades bem delimitada, e que ela cuidasse do filho, levasse para as terapias, mas que o pai também exercesse essa sua obrigação. O pai disse que não tinha condições porque ele tinha seu tempo todo atrelado ao trabalho. Porém, esse pai era servidor público, é servidor público federal. E a lei diz que servidor público federal que tenha filho com deficiência, ele pode reduzir em até 50% da carga horária, sem redução de vencimentos. Ele não deixa de ganhar, ele não perde nada dos seus vencimentos para cuidar do filho. Esse pai disse que não pediria redução de carga horária. É possível um juiz obrigá-lo a pedir essa redução para que ele possa compartilhar dessas responsabilidades da rotina diária de uma criança
com deficiência, que no caso com autismo? O que você acha? Infelizmente, tem pais que abandonam os filhos. Acham que pagar a pensão, e às vezes a pensão é uma merreca, né? Falando português, claro, é suficiente. Ah, já estou pagando, né? E isso é muito triste, mas o que tem como fazer? Eu não posso impor a ninguém que ame outro, né? Mas eu posso impor a alguém que indenize outro pela falta de amor. Então, existe uma ação de indenização por abandono afetivo. O que eu faria, né, e o que eu recomendo que se faça na ausência de participação do pai no dia a dia do filho, né? O juiz pode fixar a convivência e dividir as responsabilidades, né? E na execução dessa divisão de responsabilidade, ele pode fixar multa por descumprimento. O pai tem a obrigação de levar o filho, sei lá, na terapia X. O pai falta, não leva. Aí você entra com uma obrigação, uma execução de obrigação de fazer e fala, seu juiz, o pai não está levando, né? E o pai tem que participar, porque, afinal, ele é pai, né? Ele é pai. Não foi feito sozinho, né? Ele tem a obrigação, ele tem a responsabilidade. Se não tivesse mãe, essa criança ia para onde, né? Ia ficar com quem? Se a mãe morre, né? Então, quem que vai assumir a responsabilidade? A criança nasceu só da mãe, né? Então o juiz pode sim fixar uma multa para que esse pai seja participativo, para que esse pai participe mais. E, né, aquela velha história. A gente fala, a justiça não funciona. A gente só vai descobrir isso se acioná-la. E se a gente cair naquele 1%, naquela porcentagem que não funciona, é triste. Mas a gente não pode desistir, né, por conta de um não que a gente teve. A justiça está aí para ser usada. Eu tenho advogados aqui que estão assistindo a gente, eu sei, alunos meus, ex-alunos, etc., de graduação e pós-graduação. Eu costumo dizer que se os advogados não fossem combativos, se eles falassem, a jurisprudência, as decisões são todas contrárias, a gente não teria decisões novas. A união estável passou 80 anos para ser aceita, com mulheres recorrendo ao Poder Judiciário para verem reconhecidos o vínculo afetivo e esse vínculo afetivo lhe trazer direito de partilha do patrimônio. E depois de 80 anos de briga, 90 anos de briga, em 1988, a Constituição Federal reconheceu a união estável. Se o primeiro advogado tivesse desistido e tivesse dito, não, isso não é uma forma de entidade familiar, só tem família através do casamento, a gente não teria essa mudança social. Então, como Sobral Pinto dizia, a advocacia não é profissão para covarde, né? Mas a jurisprudência é contrária, meu amigo. Lute e faça jurisprudência. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui. A gente está abrindo cabeças, a gente está trazendo tentativas e possibilidades para que essas pessoas procurem um poder judiciário, façam o poder judiciário se mexer e que a gente comece a ter decisões diferentes. Sim, né? Então, e a gente tem isso todos os dias, né? A gente tem essa volatilidade aí de decisões todos os dias sobre o mesmo assunto. Então, nós, como responsabilidade social de transformar essas decisões em decisões reais, né? Que elas realmente transpareçam a realidade das famílias. E vai acontecer no nosso dia a dia, em qualquer aspecto, né? Seja numa cobrança que a gente tem que fazer de algo inusitado, seja da gente requerer na escola a matrícula do filho, seja essa obrigação de um pai assumir, ser responsabilizado pelo seu desleixo com o filho. Estamos aí para mostrar que essas decisões elas precisam atender à realidade, mas se a gente nunca acionar a justiça, a gente não vai ter essas respostas, né? E tem que brigar também, me permite, com escola. Hoje eu tenho um filho que está no 11º ano. Ele me pediu, posso sair hoje da escola mais cedo? Né?
Já falei com a mãe, eu falei, tudo bem, eu fui entrar no sistema para tentar comunicar à escola que eu autorizava ele a sair mais cedo e eu não podia. Sabe por quê? Porque eu sou o responsável financeiro, o responsável acadêmico é minha mulher. Capaz não tem nem a opção de marcar os dois em cada quadradinho, né? Pois é, você, assim, qual é a diferença? Né? Por que ela não pode ver o contrato? Por que ela não pode imprimir o boleto e pagar? Né? Então, está na hora da gente começar a lutar também para as escolas tratarem os dois pais de forma igual. Né? Fornecendo informação, permitindo o acesso, etc. Então, desculpe, eu sei que eu estou falando de coisas, mas é que acaba sendo tudo misturado. Misturado, sendo a nossa realidade, né? A gente acaba batendo. Fica aquele velho mito, né? É a mãe que está sempre na porta da escola, então cria-se aquela cultura que é só ela a responsável por essas decisões. Mas, Marcelo, e a pensão alimentícia? Esse outro assunto aí, quando envolve crianças com necessidades extremamente especiais. Primeira coisa, é mito ou verdade que o pai só tem que pagar 30% do seu salário de pensão para o filho? A questão de fixação de um percentual pré-definido é mito. Né? Na verdade, o artigo 1694 do Código Civil, que trata da pensão, ele traz 3 características que precisam ser avaliadas. A possibilidade de quem paga, a necessidade de quem recebe e a proporcionalidade entre a necessidade e a possibilidade. Então, cada caso há de ser aferido de forma diferente. Juiz que fixa percentual, assim, um filho é 10, 2 filhos é 20, 3 filhos é, sei lá, estou chutando números aqui, é preguiçoso. Porque, na verdade, ele tem que trabalhar com necessidade e possibilidade. As necessidades são diferentes. Se os filhos são diferentes, eles possuem necessidades diferentes. E cada um vai ser avaliado conforme a sua necessidade. É óbvio, se a criança autista precisa de várias terapias que o plano de saúde cobre, aí é você que é melhor a especialista no assunto, né? Mas se o pai tem condições de pagar e não pode pedir o plano de saúde, qualquer necessidade, né? Acompanhante, sei lá, mas assim, Sim. Isso é levado em consideração e a pensão pode ser um percentual maior. Né? E aí, nessa lista de necessidades especiais, Marcelo, você pode acrescentar muita coisa. Eu brinquei até um brinquedo que a gente vá comprar, ele não pode ser um brinquedo qualquer, ele tem que ser aquele brinquedo que não solta nada porque eles põem na boca e engole tudo e tem que ter aquela multifunção terapêutica ali. Quando a gente recebe o diagnóstico, a gente recebe o primeiro profissional em casa, a primeira coisa que manda fazer é a gente comprar a caixinha de brinquedos específicos, a gente começar a aprender, ensiná-los a brincar. E à medida que o tempo vai passando, né, que eles vão desenvolvendo, que eles vão crescendo, outros são inseridos. Uma natação que eu fui colocar meu filho, aquela comum que, né, aquele monte de criança dentro que você divide ali o valor da mensalidade entre elas, uma tristeza. Saí de lá mais frustrada do que tudo. Precisei contratar uma profissional especializada para que ela pudesse atender o Felipe. Nossa, mas também você quer uma profissional de natação para o seu filho? Gente, também a natação aqui não é de ordem, não é nenhum supérfluo, não é questão de vida ou morte, é de segurança. Meu filho precisava aprender a nadar porque ele é louco por água. E então, assim, qualquer momento, eu sei que toda criança, mas eu estou aqui potencializando o que a gente passa no dia a dia, né? E além de ser a água para ele ser extremamente terapêutico. Então, assim, a gente não privilegia esses supérfluos para uma criança, são necessidades que aos olhos de outras pessoas, né? Uma alimentação especial, tem criança que é altamente seletiva, ou então tem algum problema
ali físico, que precisa de alimentos especiais ou precisa passar por terapia nutricional, que às vezes o plano... Então, assim, são muitas situações que envolvem as necessidades de uma criança que não são para outra e que jamais poderá ser vista como um supérfluo, como alguns pais, eu pensei duas vezes antes de falar genitor, acredita que seja, que é só uma escolha da mãe Não, não é uma escolha, entregar. não. É uma necessidade. Mas é importante que a gente saiba também que existe uma limitação, às vezes, de um lado, né? Por isso que existe a proporcionalidade. Por exemplo, se o pai ganha 1.000 e a necessidade da criança é 10.000, o pai não tem condições de arcar. E aí, o que eu faço? Eu chamo os avós. A pensão dos avós é complementar. Então, eu não posso ir de, o meu filho tem um avô rico, eu vou direto no avô. Não, você tem que ir no pai, o pai ajuda com aquilo que pode, e aí, se a necessidade for maior, você entra com uma ação contra os avós. Agora, se a criança tem 4 avós, você tem que chamar os 4 avós, que vão pagar também proporcional àquilo que recebem. Se um avô ganha mais, paga mais. O que ganha menos, paga menos. Então, é importante a gente saber que não morre ali o pedido de alimentos no pai, né? Esse pedido de alimentos ele pode ser estendido aos outros parentes. Essa justificativa do que não tenho, né? Só que assim, aqui além do direito, proporcionalidade aí, eu penso assim, o meu filho, se ele precisa de alguma coisa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que assim, eu sei que ele precisa, vou dar o meu melhor, vou fazer. Agora o pai não posso. Berço esplêndido. Em vez de ter devia ter algo que fala assim, não, então você vai trabalhar, você vai dar um jeito de proporcionar para o seu filho, porque ele precisa, ele vai tirar de onde? De onde? A criança não tem de onde tirar, né? E Né? agora é importante, você falou de assalariado. Assalariado é fácil, né? Porque você manda descontar no salário. O problema é quando não é assalariado, é quando é profissional liberal. E aí existe um milagre. Um milagre. O milagre de que quando a briga começa, quando se divorcia, aquele profissional que era brilhante Já passou a não. ser, já não é mais tão brilhante assim. A crise pegou ele de jeito, ele já não ganha mais quanto ganhava. E aí, como é que a gente faz para fixar a pensão nessa situação em que ele esconde, né? A gente usa o que se chama de sinais exteriores de riqueza. Como é que eu vou provar? Né? O sujeito ganha R$1.000, tá bom, mas ele anda de carro importado. Né? Ele viaja para o exterior todo ano. Como é que ele paga isso tudo com R$1.000? Não paga, né? Não paga. Então, existem os sinais exteriores de riqueza. Rede social é uma maravilha, né? Até porque rede social a pessoa adora aparecer bem, ótima, viajando, etc. Só a parte boa. Só a parte boa. É uma maravilha, porque você consegue ali, através da rede social, provar os sinais exteriores de riqueza. E aí a pensão pode ser fixada num patamar acima daquele que o pai diz que ganha, exatamente por conta disso. Dentro dessas necessidades especiais aí, a gente não pode esquecer que essa criança, né, ela precisa de vigilância constante de alguém. Ela precisa ir a terapias de 20 a 40 horas semanais. Ela precisa de ser estimulada dentro de casa. Ela precisa continuar aquela terapia com alguém que, né, tem que estar ali constantemente. E na grande maioria das vezes, quem que é o responsável por isso é a mãe. A mulher. É a Pode mulher. acontecer de seu pai? Pode, gente, mas a gente está falando aqui, né, para aqueles casos mais comuns, onde a mãe tem que largar tudo na vida para poder continuar ali cuidando do filho. Como que fica a questão dessa mãe? Tem duas coisas aí, né? A necessidade da criança e as necessidades da mãe, que precisa ficar à disposição dos cuidados do seu filho. Pensão para ex-cônjuge ou ex-companheiro, né? É uma dessas condições que variou muito nos últimos anos. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça, o que a gente conhece como STJ, ele já decidiu
que pensão para ex-cônjuge, a mulher que não trabalha, que é a grande realidade do Brasil, sem querer ser machista, mas a nossa sociedade é machista, ela tem uma pensão provisória. E essa pensão é por um tempo, que a gente chama de alimentos transitórios. Porque nesse tempo em que o juiz fixa a pensão, ela tem que ser reinserida no mercado de trabalho e conseguir o suficiente para a sua manutenção com o mercado de trabalho. Ou, se ela tem filhos que são adultos já, esses filhos assumem as despesas e não o ex-marido. Agora, aqui a gente tem uma questão muito delicada. E temos que falar sobre isso, né? E temos que gritar sobre esse assunto, porque essa mãe não tem como trabalhar. Não é que ela não quer, não é que ela não quer. O trabalho dessa mãe é cuidar do filho. Não é uma questão dela, é vagabunda, não quer trabalhar, quer viver às custas de um homem, etc. Ela não tem outra opção. Ela não tem outra opção. E nesse caso, eu acho que ela deveria receber a pensão até que não precisasse mais acompanhar o filho, e eu não sei em que idade que isso vai acontecer, porque eu não sou especialista no assunto, são os médicos que atendem. Então, esta mulher, a meu sentir, tem o direito de recorrer ao Poder Judiciário para ser pensionada pelo ex-marido ou ex-companheiro. Até quando? Até quando houver necessidade. Quem vai avaliar isso? O juiz em cada caso em concreto. Eu vi que fizeram uma pergunta desculpa, eu não vi quem perguntou, mas se a pensão para a pessoa com autismo, se ela é vitalícia. A resposta que todo advogado gosta de dar às perguntas é depende. Né? Depende. Se essa pessoa autista consegue exercer atividade laborativa e na atividade laborativa ela consegue o suficiente à sua própria sobrevivência, né? Ela não precisa mais receber pensão. Agora, se ela não consegue exercer atividade laborativa, ou se ela exerce atividade laborativa com um faturamento, uma percepção monetária menor do que ela precisa, ela vai receber pensão complementar aquilo que ela ganha, né? Então, cada caso é efetivamente um caso, não existe regra, né? Não significa que a pessoa com autismo atingiu ali a maioridade, o pai está em berço esplêndido e não pague mais. Vai ter que considerar as condições daquela pessoa dali para frente. Alguém falou que a terapia é para sempre. Sim, às vezes realmente precisa de uma terapia para sempre, mas você tem que ver aí a autonomia dessa pessoa que ela já atingiu quando ela atingiu a maioridade, se ela conseguiu estudar, se ela consegue, né, ingressar no mercado de trabalho e se prover, ou se o seu grau de dependência vai continuar tão grande a ponto dela precisar dessa pensão, né, para sempre. Porque tem graus aí de autismo, né, hoje a gente fala nível de suporte para o autismo, que vão impedi-la mesmo de ter essa independência. Mas o fato é que se atrela aí a mãe, né, a necessidade da mãe dar esse suporte, enquanto ela precisar dar esse suporte, ela estiver impedida de ir para o mercado de trabalho, ela pode ser sim receber a pensão. Eu ia falar pensionada, mas não sei nem se existe esse termo. Esse termo. Esse termo, ela pode ser pensionada aí enquanto houver essa necessidade. O fato é que, pelo menos aí nos primeiros momentos de vida dessa criança em que ela está sob intervenção terapêutica, ela precisa dessa intensidade, porque o tratamento ele tem que ser precoce e intensivo. Essa mãe, ela pode receber a pensão por conta disso. E outro detalhe, Marcelo, que eu queria que você esclarecesse também, é a mãe que consegue ainda permanecer no mercado de trabalho ou ingressar no mercado de trabalho e ela precisar de alguém que auxilie ela a cuidar dessa criança. Essa pessoa, o custeio dessa pessoa, né, desse auxiliar, e ela pode ser dividida com o pai também entra nas contas da divisão das necessidades dessa criança? Uma babá.
O que é a pensão? A pensão é o conjunto de despesas que aquela pessoa tem. E envolve tudo. E o artigo 1694 fala, mantido, na medida do possível, o mesmo padrão social que se tinha antes. Né? Na medida do possível, é que nem sempre, quando você divide a renda, você consegue manter duas casas com o mesmo padrão. Né? Sim. Então, a babá, a empregada, não sei, a casa com piscina, pode ter o piscineiro, pode ter o jardineiro. Essas despesas todas compõem as despesas daquela entidade familiar. Vai se ver qual é a despesa do filho dentro da despesa da casa. Tem duas pessoas na casa, divide essas despesas comuns por 2, né? E o do filho, em tese, divide por 2. De novo, porque a mãe paga Mas metade, também o tem a pai sua metade. parte. Metade. Então, essa babá que você colocou, essa auxiliar da mãe no cuidado com o filho, pode sim ser dividido. Por 2, né? Porque tem muitos casos e que me impressiona e me deixa agoniada, é porque assim, a mãe volta para o mercado de trabalho porque ela precisa e a avó, por exemplo, cuida para ajudá-la, a avó cuida. Essa avó não tem nenhum, não recebe nenhum valor, por isso que ela não vai receber da filha, mas eu acredito que parte desse valor o pai também deve arcar porque ficou aquela avó à disposição prestando um serviço pro filho dele também. A avó, eu já vejo com mais dificuldade, porque a avó, em tese, não é uma funcionária da casa. Né? A não ser que a mãe contrate a avó, carteira assinada e etc. Mas, Entende? assim, é mais difícil eu convencer o juiz de que a avó é uma despesa necessária e ela deve receber um salário por cuidar daquele neto. Né? Até porque hoje você tem também as obrigações avoengas. Né? Os avós também têm obrigação para com os netos. Né? É Uhum. óbvio, eu entendo. Eu entendo a posição, porque na realidade o Brasil fica tudo com a família materna. A família materna simplesmente desaparece nesse momento, né? E deixa a responsabilidade toda sobre a família materna. Mas a cobrança por uma babá, eu não vejo dificuldade. Né? A avó, eu já vejo uma dificuldade receber um salário por isso. Marcelo, a gente falou no início da live e alguém perguntou aqui, e ainda relacionado, quando a mãe, né, quando a ex-esposa, a ex-companheira é uma pessoa com autismo. Eu não sei qual que foi a pergunta, se ela quer dizer sobre algum direito que ela tenha de pensão, né, por conta dessa condição dela, mas eu acredito que, como que você falou ali, ela tem direito a condições agradáveis para que ela possa, né, sair do relacionamento, mesmo que seja ali no Poder Judiciário, se manter em uma condição que não afete as suas possibilidades ali, né, o seu sensorial, né, a sua capacidade de comunicação, de interpretação, de entendimento, mas direito à pensão, a valores pelo término dessa relação, não não vejo, a não ser aqueles, né, aqueles alimentos transitórios, eu não vejo nenhum direito assegurado exclusivamente por conta dessa condição. Você, o que você tem a nos dizer? Eu penso que assim, é preciso, como aquela questão que a gente já trouxe no início da nossa conversa, é preciso preparar o Poder Judiciário, tornar um ambiente de uma audiência, preparar os juízes, os advogados, o promotor, preparar todo mundo para lidar com uma pessoa autista, né? Que tem ali as suas questões sensoriais, como você trouxe, às vezes a luz é ruim, a pergunta mal feita, o levantar o tom de voz, o juiz querer impor a presença, isso tudo pode trazer um caos de uma crise sensorial, não é isso? Não é esse o termo correto? Isso. E aí desloca aquela pessoa daquela situação e ela gasta uma energia enorme naquilo e se vê violentada. Né? Então é preciso que se prepare. Com relação a alimentos, vale o mesmo que eu falei para filhos. Se não tiver condição de, com seu trabalho, receber o suficiente para se sustentar, cabe sim pedir ao ex-marido. Porque, na verdade, essa incapacidade de conseguir pode ser eterna, né?
E o STJ disse que quando não tem condição de conseguir com seu próprio labor o suficiente a sua mantença, o ex-marido continua mantendo. Ah, então a pergunta eu acho que fica respondida, né? Então, se a mãe, né, essa ex-esposa, ex-companheira, ela é uma pessoa com autismo, mas sem condições de prover, e isso para sempre, ela tem condições de receber essa pensão também pelo mesmo tempo dessa sua incapacidade, certo? Se tiver um filho, por exemplo, adulto, que trabalhe, etc., é óbvio que essa responsabilidade transfere para o filho, Para não o é do filho. ex-marido. Mas se ela não tem Perfeito. de quem receber, quem vai ficar arcando com essa responsabilidade é o ex-marido. Ótimo, perfeito. Acho que foi uma das perguntas que tiveram lá na caixinha foi essa. Marcelo, chegamos ao final da nossa live. Quero Nossa, já agradecer. passa rápido. Já 1 hora de conversa. Eu espero que todos tenham entendido, né, que a gente tem aqui questões que não estão expressamente ditas ali na lei. O direito não resolve elas, só você pegando a lei e enxergando ali a resposta. Né? A gente depende desse complexo de situações, de pessoas envolvidas para trazer, para efetivar esse direito que a gente persegue, mas né, a justiça está aí, como a gente diz, para a gente ir atrás, para a gente acionar e para a gente levar essas questões para que, se um dia foi com você e você conseguiu ter um resultado favorável, que ele alcance aí outras famílias, outras pessoas com a mesma condição. Não é simples, mas Não. a gente tem lógica aí, tem fundamento para poder entregar um resultado satisfatório, sim. O Marcelo, ele é super aberto para responder, eu sempre Eu, peço socorro para ele com questões pontuais e algumas dúvidas, então eu sei que se a gente precisar, eu posso convidá-lo novamente é um para prazer. ele participar conosco desse bate-papo. Espero que vocês tenham aproveitado super. A live vai ficar gravada, como muita gente pediu aqui, para que outras pessoas possam ter acesso, esse conhecimento possa chegar a mais pessoas. Quero agradecer todos que estão aqui. Estou terminando de ler os comentários. E podem deixar lá no meu direct. Se vocês tiverem outras dúvidas, eu convido o Marcelo para poder vir Obrigado. aqui novamente. É uma honra estar aqui. É um prazer enorme. Sempre que eu for convidado aqui estarei. E conto com você para capitanear o projeto de capacitar os advogados para essas questões que envolvem as questões de direito de família com pessoas autistas. Já está levantada a bandeira, aceita aqui ao vivo o convite, a ordem, a intimação, e vamos providenciar sim isso. Obrigada, Marcelo. Até a próxima. Vamos fazer sim isso mais vezes, porque eu não preciso ficar aqui repetindo, tanto que é enriquecedor conversar contigo. É recíproco. Muito obrigado pelo convite. Sempre que você precisar, eu estou aqui. Beijo. Obrigada a vocês. Boa noite. Até a próxima, se Deus quiser.